Bom, agora a gente vai falar de uma pessoa que tem uma voz marcante e é cantora, compositora, é mineira, Lorena Chaves. Apenas com 26 anos de idade já imprime a sua personalidade nas 12 canções desse álbum, são todas autorais inclusive, esse primeiro álbum que ela vem lançar aqui também conosco, não é? E a Lorena Chaves apresenta um trabalho muito maduro e também com um som muito legal que transita entre o rock, o folk e também a própria MPB. Então, Lorena, é bom ter você com a gente aqui. Nossa, seja bem-vinda, viu? Que honra, que excelente, prazer. né? Para a gente é uma honra ter você, saber que você tem reassumido um lugar no mercado, né, como uma pessoa que é de Deus, mas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas que ainda não conhecem a Deus através do seu trabalho, né, que é um trabalho não necessariamente com letras gospel, né, mas também com um estilo mais popular, porém com a sua personalidade na música. É como se, assim, eu estava conversando hoje com minha produtora no carro e eu sei que eu nasci de novo, né? Então eu sou uma nova vida. E é como se a música que eu escrevo fosse parte de uma vida, né? De uma fonte, assim, né? E aí eu gosto de dizer isso, que acho que tem uma frase, acho que no Twitter do André Valadão, que fala que quem se define se limita, né? Então eu acho que deixa isso por conta das pessoas, assim, cada um diz o que quer, interpreta da maneira que quiser, mas é ruim a gente mesmo se rotular, a gente mesmo se definir. Deixa a gente aqui, apresentador, te rotular, aliás, eu sou muito bom. E não necessariamente, por exemplo, você precisa escrever letras, né? Usar palavras que dizem da Bíblia para demonstrar a Bíblia, né? Eu creio que o seu trabalho vai mostrar muito isso, o seu novo nascimento e também a qualidade musical que você tem. Quem acompanha você em outros momentos, né, na sua carreira, sabe que você tem uma qualidade musical muito grande, né? Obrigada. Aliás, né, Lorena, é legal você falar até do lançamento, que agora dia 25 de abril tem o lançamento desse CD maravilhoso aqui, ó, deixa eu mostrar. Aliás, essa foto ficou lindíssima, hein? Esse CD, o encarte dela. O pessoal da Quartel, um beijo aí pro Marquinhos Mota, o Rafael, que fizeram, arrebentaram. Fotos. Muito legal, deixa eu virar né? aqui, ó, tem até uma foto aqui atrás muito bonita também, ó. Vamos abrir o CD e vamos mostrar todas as fotos. Esse CD que, assim, é o primeiro de muitos, eu sei disso, né? Mas pelo que a gente já ouviu, né, Lorena, você tocando ao vivo, Deus te deu um dom, assim, muito especial, muito específico e especial, né? Algo assim que a gente não encontra em qualquer lugar, não é alguma coisa batida que a gente ouve em qualquer dia, em todos os CDs. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estilo, essa roupagem que você trouxe para esse CD. Então, é o meu primeiro disco, né, Maurício? E assim, eu sempre quis fazer, eu lembro que eu participei do programa Ídolos, né? Sim. Em 2008. Foi quando o pessoal teve a oportunidade de conhecer você e a sua qualidade, né, musical. Mas assim, naquela época era tudo muito diferente, eu pensava de uma maneira totalmente diferente, né? Com relação à minha vida, à minha carreira e tudo. E aí eu lembro que quando eu saí do programa eu recebi várias propostas para entrar em uma banda de axé na época, para gravar. Falei, tudo a ver com você, olha a minha né? cara. Não, olha bem para o estilo. Tudo a ver com ela. Mas assim, eu sou muito fã de percussão também, essas coisas assim, mas não dá. E aí esse CD traz a verdade que eu vivo hoje, assim, né? Eu sou a favor de todo mundo assim que mexe com arte ou sabe, ir de acordo com o que você acredita mesmo e que, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o que as pessoas vão pensar. Quem escreve, quem canta, o que as pessoas vão pensar, mas eu tenho uma amiga que ela tocava folk, ela toca, né, muito folk assim, com gaitinha, super bonitinho. Aí ela, não, vou te mostrar uma música que eu fiz, é uma música nada a ver com o estilo. Eu falei, eu achei legal, mas eu não... Não é você. Mas é porque as pessoas estão tocando assim. Eu falei, velho, mas aí uma hora vai morrer, porque não é o que a essência não está naquele trabalho ali. E eu quis o máximo colocar o que eu penso, o que eu queria fazer. A Som Livre me deu uma liberdade muito legal de escolher meu produtor musical. Quem produziu o seu CD? Foi o Thiago Correia. Thiago Correia. E foi gravado por ele e pelo Henrique Mateus. E ele fez os baixos também, de quase todas as músicas, né? Acho que foram 10 músicas ele fez o baixo. E é um baixista fenomenal. Um beijo, Thiago. Não, aliás, assim, CD... Ficou bom, né? Existem CDs que a gente... Perdão, que a gente divulga aqui, mas tem CDs que são no coração. Esse CD realmente
Maravilhoso. Aliás, vamos ouvir a Lorena, né? Já ouviu? Já ouvi, você acha que... Mas aí eu queria só fazer uma outra pergunta para ela, né? Porque a gente via você realmente cantando na televisão e para as pessoas entenderem em casa, o que mudou na Lorena de lá para cá? Tudo, mudou de tudo um pouco, né? Mudou tudo, mudou minha forma de pensar, minha forma de compor, assim, é como se eu estava vivendo, tem uma música que fala disso, de mundo, o título é Mundo Cruel, e aí fala das pessoas que ficam tateando no escuro. Eu era uma pessoa tateando no escuro mesmo. E quando a luz de Deus mesmo entrou na minha vida e me fez enxergar todo o resto das coisas assim, eu passei a pensar de uma maneira diferente, a escrever de uma maneira, de viver de uma maneira diferente. Então, mudou tudo, né? Muito bem. Será que a gente pode ouvir agora, produção, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida, na qualidade, né, do trabalho da Lorena? Vamos ouvir qual música a gente vai ouvir? Vamos ouvir Memórias de um Narciso, que é a 7ª música. Só o nome já é muito engraçado. Fala um pouquinho, antes de você cantar, por que tem esse título? É que uma vez eu estava num curso de filosofia, de teologia, que eu fiz um curso de 9 meses, assim, lá no Labri, e aí o professor estava falando sobre narcisismo, assim, deu uma aula sobre narcisismo, me chamou muita atenção, de coisas sutis, assim, que faziam com que nós, né, pensássemos só na gente mesmo, assim. Aí eu achei interessante aquilo, achei interessante. E eu falei assim, gente, eu vou escrever uma música sobre narcisismo, assim. E essa letra fala de um cara que ele era narcisista, só que a gente não reconhece quando a gente é egoísta. Ninguém fala, não, eu sou sim uma pessoa muito egoísta. Ninguém assume todo que mundo é, fica né? na encolha. E aí, acho que eu creio que só Deus pode mostrar mesmo quem você realmente é, à luz da palavra mesmo, né? E aí essa música fala disso, de uma pessoa que ela é totalmente narcisista, mas ela vai reconhecendo que ela é como se fosse um processo de conversão, assim. A letra é uma história, assim, que a pessoa vai... Olha, eu fazia tudo que eu queria e tal, não sei o quê, mas eu descobri que eu era escravo do consumo desse amor por mim, que aí fala no refrão. Aí, no fundo, no final da música, ela descobre e ela deixa as últimas memórias como narcisista e vai procurar a verdadeira paz, assim. Mas... você que compôs todas essas músicas, né? Acho que a gente já te perguntou isso aqui. Tem uma música em parceria com o Marcos Almeida e a Marcela Vale. O Marcos Almeida do Palavra Antiga? Exatamente. Legal. Meu irmãozão. Que legal. Inclusive, você falou do Labri, que é onde ele também está sempre envolvido ali com o pessoal do Labri, né? Na verdade, foi um convite dele, assim. Foi logo que a minha vida começou a mudar muito, logo que eu conhecia a Deus mesmo, assim. Ele falou assim, olha, eu acho que para você vai ser muito legal, me apresentou para todo mundo lá. E o Marcos mora em Vila Velha, né? Então ele falou assim, olha, se eu pudesse, eu fazia esse curso. Foi o primeiro ano de curso. E aí eu fui para a primeira turma, assim. Então foi bem legal, foi uma experiência marcante, demais, né? Assim, que me fez crescer o Labri muito, é como se fosse um instituto, né? Como é que eles se autodenominam? Eu acho que é uma escola de filosofia e teologia. É muito artística essa parada, é muito legal. É um pessoal diferente, assim. Pessoal diferente, pessoal meio esquisito igual eu. E além de falar esquisito, um grande abraço também ao nosso amigo esquisito, Cabeção, Marcos Almeida. Mas é um pessoal muito crente. Cabeção, olha, Cabeção. Não, o Cabeção que eu digo é aquele cara pensador. Entendi. E o pessoal não era pensando que era por causa da felicidade, mas a cabeça dele não é tão grande. É grande, mas não é tão. E o pessoal do Labri é um pessoal muito crente, inclusive, foi quem fundou isso. Um dos mentores é o Francis Schaeffer, né? Que é o cara que começou isso nos anos 70 para 80, parece, né? E onde ele recebia os jovens para cuidar, discipular os jovens, né? E a gente recebia os amigos dos filhos, assim, né? Para discipular, e moravam juntos ali, e o processo de discipulado era muito interessante. E aqui em Belo Horizonte tem um braço dessa escola, né? Mas legal. Então, o que as pessoas vão receber aqui nesse disco através das letras, do seu processo de composição, depois desse amadurecimento, dessa transformação de vida? Então, eu escrevo sobre... Tem muita coisa, assim, eu quis misturar muitos timbres, muitos ritmos, para ficar um CD gostoso de ouvir do começo ao final, assim, para não ficar uma coisa muito repetitiva, nos temas também. Mas acaba que eu comecei em 2011, mais ou menos na metade de 2011, até 2012, a metade de 2012, então um ano, assim, escrevendo várias músicas e escolhi essas músicas para compor o disco, assim. Então, por exemplo, eu costumo dizer na segunda música, que é A Procura de um Par, é a história que eu escrevi
para uma amiga, né? Uma amiga relatou um fato que aconteceu, me mandou um e-mail e aí eu fui e criei essa música. Tem a música Amor Que Eu Quero, vou tocar para vocês daqui a pouco, que é uma música que fala de um relacionamento, de um casal. Então, é pro Maurício, né? É Lu, né? Lu. E ela, cadê ela? Não tá aqui? Ela tá gripada. Tá doentinha, ela tá gripada. Gente, melhoras então, Lu, tá assistindo, né? Inclusive, você um beijo. Essa música é pra você, então, pra melhorar. É gripe que ela, né? Gripe. A gripe pegou ela, aqui, ó, ficou sem voz. Então, eu ia chamar pra ela fazer um dueto aqui, porque fiquei sabendo que ela canta muito bem, né? Canta bem, canta bem. É verdade? Canta, é um sopraninho bom. É mesmo? Olha só, então vai casar legal. E aí é uma música que fala de relacionamento, são críticas, às vezes, sobre o comportamento humano atual, assim, que é... Atual não, né? Comportamento humano desde a queda, né, na verdade. Sim. Mas que é essa admirado, lamentável cidadão, que fala um pouco até do narcisismo mesmo, né? Fala da história da pessoa que tinha tudo, que almejava tudo e que às vezes deixava se enganar por muita coisa só para ser elogiado. Deixa eu até falar para você, porque esse CD, na boa, você vai encontrar um CD assim rico em letra, musicalmente falando, é muito maravilhoso, mas as letras da Lorena são letras assim que tem uma história, é como se você estivesse lendo um livro. Você vai ouvindo e você vai imaginando a história, aquilo vai mexendo com você por dentro. É mais ou menos isso. Acho que é difícil você falar, né, Lorena? É porque eu sou meio esquisita para falar, né? Mas de manhã. Não, mas assim, é um horário que não funciona. Não, porque quem ouve é impressionante como vê como se fosse um livro. Você vai ditando a história, a gente vai imaginando o contexto. Tem música que tem essa historinha mesmo, é gostoso. E, inclusive, quando o CD ficou pronto, eu fiquei escutando essa Memória de um Narciso que eu toquei, eu fiquei imaginando o clipe, realmente a historinha acontecendo. Aliás, é muito fácil fazer um clipe com as suas músicas. Você fica olhando, você fica imaginando inteirinho já. Que bom, né? Agora, você da sua saída, né, do Ídolos, por exemplo, para cá, o que para você, por exemplo, mudou muito na sua vida? Você falou da questão da sua visão e etc e tal, mas o que você espera, né, nessa nova fase sua? Porque a gente fala nova fase, mas é uma expressão, acho que meio até... que não cabe tanto assim, porque não é nova fase, né? Você mudou de vida completamente, né? Não, é uma vida totalmente diferente. É uma nova né? vida. É uma nova vida, é uma outra Lorena, assim, né? Mas eu espero, você fala com o trabalho, com tudo que... no geral. Eu não faço muito planos assim, não, porque eu fazia Você não pensa em planos casar? demais. Não, eu penso demais. Ter filhos? Tomara que com o meu namorado atual, né? Mas a gente namora há pouco tempo, eu namoro há pouco tempo e assim, a gente era muito amigo antes também. Mas aí eu não ia contar isso, vai sair agora na Caras, né? Mas assim, eu penso demais, meu sonho sempre foi casar, ter filho. Aliás, é o seguinte, o pessoal de revista gosta, né, de ficar realmente botando coisa que você não falou. Então, a Lorena falou lá no programa. Faz esse negócio no Fuxico, vai. Lorena falou na televisão isso e isso. Não vai Lorena muito nessa casa onda. Amanhã, dia 25, ela sai do cá direto. Não vai muito nessa onda não, porque o pessoal... se qualquer dúvida, manda uma mensagem para a Lorena e pergunta. Você falou isso mesmo, Lorena? Não, porque saiu umas notinhas aí, porque a galera fala muito, né? Eu acho que o povo fica meio sem o que fazer. Eu falo, gente, tem tanta coisa para fazer, a galera ainda procura falar da vida dos outros, né? Eu não consigo cuidar nem da minha direito, é aquela história, né? Eu não consigo cuidar nem da minha, vou cuidar dos outros. Mas eu não costumo fazer muitos planos também, porque senão começa a viajar demais. Eu tô perguntando isso porque eu tô pensando aqui lá na época do Ídolos, né? Quando alguém entra num concurso como esse, ele planeja uma carreira para ele ali a partir daquele concurso. E aí eu tô aqui imaginando como é que deve ter ficado você de lá para cá. Naquela época, quando eu saí do Ídolos, eu falei, gente, agora eu vou aumentar meu cachê, olha a cabeça, vou aumentar meu cachê. Porque, na verdade, eu entrei pro Ídolos, porque eu falei, gente... Você não era crente ainda, né? Não. Eu entrei e falei assim, eu vou participar e aí às vezes eu aumento uns 50 conto no meu cachê, tá bom. Aí, só que porque eu não sabia Vamos participar do Ídolos também, nós dois? Precisando, viu? Olha, pessoal do Ídolos, chama a gente aí, viu? Mas aí eu falei, vou aumentar um pouquinho, mas do que eu não sabia que ia ganhar, né, ter essa dimensão toda, assim, e que eu ia passar várias fases, que eu fiquei em 6º lugar, né?
E para mim eu ia participar de uma Paris, porque era muita gente boa, o pessoal cantava, tem uma galera muito legal, tem uma galera assim que vai, eu não dá para entender por quê. Tem muita gente talentosa, né? No Brasil tem muita gente talentosa. Mas nossa, muito legal, assim, uma experiência muito bacana. Não é à toa que esse tipo de programa tem feito sucesso em todas as emissoras. Muito legal. E assim, aí eu pensava nisso, eu falei, eu vou aumentar meu cachê, eu vou trabalhar com isso, vou viver disso, é como se você fizesse um curso, uma faculdade, você quer ser bem-sucedido no que você faz. Eu fiz um planejamento assim. Um planejamento desse tipo.